ouvido não ouviu o que Deus preparou para nós. O que Deus preparou para nós. O que Deus preparou para nós. Creia nessa palavra hoje. Família, pode sonhar. Mãe, teu filho vai voltar. Pai, na mesa o pão não vai faltar. Não vai faltar. Promessas se cumprirão. Bênçãos te seguirão. E o que passou, passou. O povo de Deus chegou. Você vai viver. O novo de Deus chegou. Você vai viver o novo de Deus na sua vida. Olá, queridos, graça e paz. Eu sou o pastor Ruimar Lopes e esta é mais uma transmissão da Igreja Batista Boas Novas, em Vila Isabel, Rio de Janeiro, Brasil, levando até você que está sintonizado conosco e até aos confins da terra uma palavra de salvação, libertação e cura, uma palavra de fé e esperança para a sua vida. Saudamos a todos com a santa e bendita paz do Senhor em mais um encontro de clínica pastoral, que sempre acontece às segundas e às quartas-feiras, mas neste mês nós mudamos a agenda e neste último culto online nós vamos estar realizando a nossa clínica pastoral. Você é muito bem-vindo a este encontro. É muito bom termos esta oportunidade para estarmos juntos como Igreja do Senhor, refletindo, pensando, considerando a nossa caminhada de fé, olhando sempre, nos baseando sempre nas Sagradas Escrituras. Que tudo possa estar bem com você, com sua casa, com os seus, que você agora possa estar em concordância, em sintonia conosco, em oração, para que os minutos que se seguirão possam ser muito abençoadores para nós que aqui estamos e para você que também está aí participando deste culto. Convide, compartilhe, ajude-nos a anunciar as boas novas de esperança. E se você não se inscreveu ainda na página de YouTube da igreja, inscreva-se. Também lá no Facebook, inscreva-se. Isto ajuda muito, porque quando começamos a programação, você vai receber o aviso, a notificação deste encontro. E também quando você compartilha, faz comentários, você torna na linguagem da internet um momento relevante, a gravação, a live relevante e a plataforma divulga mais. Quanto mais a página é visitada, há comentários, as pessoas dão ok, há compartilhamento, mas a página torna-se relevante e a possibilidade de mais pessoas terem contato com a página, ela é muito grande. Ok, queridos? Vamos orar, buscar a presença do nosso querido Deus, buscando a direção dele para este encontro. Eu creio que será grandemente abençoado para a nossa vida e para a sua vida também. Amém, queridos? Vamos falar com Deus então?
Querido Pai, amado Deus, nós estamos alegres nesse dia, nesta oportunidade que o Senhor nos concede, de podermos estar reunidos em concordância, em aliança, em torno, Pai, da caminhada da igreja, olhando e com base sempre na sua santa palavra. Queremos te agradecer por Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Agradecer ao Senhor porque o Senhor continua com a sua mão estendida sobre todos nós. Agradecer porque o Senhor é bom. E nesta manhã mesmo, as suas misericórdias foram renovadas em relação a todos nós. Queremos, Pai, pedir que o Senhor sonde o nosso coração e arranque todo o mal pela raiz. Confessamos nossos pecados. Confesso os meus pecados diante do Senhor, os pecados da minha família biológica, minha casa, meus filhos, netos, genros e nora. Ó Deus, também perdoa os pecados da minha família espiritual, a igreja do Senhor Jesus. Visite, Pai, a igreja do Senhor, não só esta parte que se denomina Igreja Batista Boas Novas, mas toda a igreja do Senhor no Brasil. Que esse seja um tempo de santificação, um tempo de busca, um tempo de maior conhecimento do Senhor, um tempo em que a igreja possa estar mais preparada, mais habilitada, mais ungida para realizar a grande comissão, que é anunciar a mensagem de esperança, a mensagem de paz para todos. Que a bênção do Senhor esteja sobre a nação, sobre os lares, sobre as casas, sobre as crianças, os adolescentes, os jovens, sobre os casamentos, sobre as pessoas da terceira idade. Que o Senhor, Pai, tenha misericórdia da nossa nação. Pedimos a bênção da cura física, da cura das doenças do corpo, da mente, das emoções. Clamamos ao Senhor também pela bênção da cura da alma. Que a paz do Senhor, a salvação do Senhor visite cada pessoa, cada casa, cada lar, para que os brasileiros reconheçam que Jesus Cristo é a nossa única esperança e que só o Senhor é Deus, não há outro além do Senhor. Abençoa, Pai, as autoridades estabelecidas, abençoa, Pai, os brasileiros, abençoa a nação brasileira, remova de nossa terra toda a malignidade, todo espírito de dissensão, de divisão, de contenda, que haja paz em nossa nação. Dê sabedoria ao povo, ó Deus, ilumine cada pessoa, cada brasileiro. Oramos, Pai, pedindo que o Senhor, pelo Teu Espírito, esteja a nos dirigir, nosso coração, nossas mentes, tudo que somos, possa agora estar a serviço do reino, a serviço do Senhor, que haja uma visitação do Teu Espírito aqui em nós e entre nós que estamos aqui a ministrar, e também que haja uma visitação do Teu Espírito nos lares, nos lugares, nas casas, nos corações daqueles que estão participando e daqueles que terão acesso a este encontro. Oramos, Pai, no nome santo de Jesus Cristo de Nazaré. Amém. Amém, queridos. Aleluia. Deus é muito bom. Ele é maravilhoso. Ele é um Deus tremendo. Amém, queridos? Saudamos a pastor Alain Luciele em família. Saudamos a irmã Ruth Mendes, espero que esteja em completa recuperação. O irmão Alain e a irmã Andressa, o irmão Claudeni, a irmã Jaque Ramos e toda a sua casa. Glória a Deus. Isto aí, irmã Andressa. Amém, irmã Ruth Mendes. Deus é sempre bom. Amém, é verdade. Muito bom poder estarmos juntos
estamos chegando no finalzinho do mês de junho. Já nesta semana, depois de amanhã, já estaremos no mês de julho, pela graça e pela misericórdia do Senhor. Isto é, na sexta-feira já é 1º de julho. No dia 3 já é domingo. O primeiro domingo de julho é dia da celebração da Santa Ceia do Senhor. Veja como o tempo passa rápido e nós temos que estar esperto, vivos, acordados e vigilantes, porque o tempo está passando e cada dia que passa quer dizer que Jesus Cristo está mais próximo. A volta de Jesus está mais pertinho. Amém? Vamos continuar caminhando com a fé de que o mês de julho será uma grande bênção em nossas vidas. Profetiza, declare, creia nisso, se movimente nesse sentido, haja nesta expectativa de fé, de que este mês de julho vai ser tremendo. Deus vai te abençoar, vai abençoar a sua casa, vai abençoar os seus planos e projetos, portas vão se abrir. Amém, queridos? E vamos estar também nesses últimos dias, hoje, amanhã e depois de junho, agradecendo ao Senhor pelo que Ele nos fez no mês de junho. E também vamos consagrar ao Senhor o mês de julho. Ok, queridos? Deus é bom, Ele é maravilhoso. Vamos estar adorando ao Senhor com uma canção, a canção de louvor, de gratidão e de adoração que sempre cantamos aqui nos nossos cultos, que é Vem Cantar Louvores ao Senhor. Vamos adorar o Senhor? Vamos sim, em nome de Jesus. Você tem a letra de todas as canções aí, você pode cantar na sua casa. Faça a sua casa agora um altar de adoração ao nome de Deus. Esse é um cântico de louvor e de gratidão, também é um cântico de fé. Veja que letra e vamos então agradecer a Deus, adorar o Senhor. É o tempo de gratidão. Se tudo está difícil, faça o quê? Se tudo está difícil, Louve a Deus com palavras, com cânticos, com pensamentos e com ações. Aleluia! Amém. Quando louvamos, você acredita? Se já não tem mais jeito, louve a Deus. Perdeu a esperança, louve a Deus. Eu quero relembrar-te, meu irmão, que o nosso Deus ainda faz milagre. Aleluia, glória a Deus. Antes de atravessar o mar, antes da bênção chegar, aleluia, e você vai passar. Sim, Deus é justo juiz, diz a irmã Andressa, verdade.
Deus é um justo juiz que julga as nossas causas e não nos permite injustiça. Hoje o mar vai se abrir. E você vai. Ah, eu vou também. Nós vamos passar. Amém. Tudo que acontece, diga assim, ó. Tudo que acontece é pela fé. É um tempo de pôr em prática a nossa fé. Reino de Deus. Sim, é uma lei do reino. No reino de Deus. É sempre assim. Quem tem fé, Quem tem fé avança sem parar. sabe que sua prova Está no fim. Amém. Olha a fé aí. Vem profetizar o seu amanhã. Venha sobre as águas caminhar. Sim. Vamos praticar a fé. Venha pela fé agradecer. Não é o que já recebeu. Agradecer tudo o que o Senhor irá te dar, irá nos dar. Amém. Aleluia. Vem cantar louvores. Vamos orar ao Senhor, agradecendo a Ele as bênçãos concedidas, consagrando nossas vidas, consagrando ao Senhor os dízimos, as ofertas, agradecer a bondade do Senhor para conosco. Vamos orar, queridos. Querido Pai, bondoso, grandioso Deus, nós estamos aqui, Pai, com nossas mãos erguidas, declarando que toda honra, toda glória e todo louvor pertence ao Senhor. Estamos aqui com nossas mãos erguidas para consagrar nossas vidas mais uma vez ao Senhor. Estamos com nossas mãos erguidas para consagrar ao Senhor a vida dos dizimistas e dos ofertantes, para consagrar ao Senhor os dízimos e as ofertas que o teu povo, com gratidão, tem feito chegar à tua casa. Aceita, Pai de amor, a nossa gratidão, o nosso louvor. Aceita, Pai, a nossa gratidão pelo que o Senhor é, por tudo que o Senhor tem feito por nós nesse dia, durante a nossa caminhada de fé. Mas aceita a nossa gratidão por tudo que o Senhor ainda vai fazer em nossas vidas. Desde já, pela fé, nós agradecemos. Aceita, Pai, o nosso louvor, a nossa gratidão pela tua bondade, pelo teu amor. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém e glória a Deus. Amém, glória a Deus. Deus é bom, é poderoso e Ele tem abençoado a sua vida. Ele tem nos abençoado. Amém, queridos? Muito bem, nossa clínica pastoral de hoje, nossa conversa, queremos ter um bate-papo edificante, vai falar sobre eu e minha igreja, sobre você e a sua igreja, né? Nós, como anunciamos, separamos algumas questões que sempre acontece na vida do crente em relação à sua convivência, à sua ligação, o seu relacionamento como igreja. Eu e a minha igreja, nesse último encontro do mês de junho, como igreja, no mês do aniversário da igreja, vamos conversar um pouco sobre isso. Eu trouxe aqui algumas questões recorrentes que surgem sempre na nossa vida pastoral, na caminhada de fé daqueles que estão ligados, unidos a uma igreja, o corpo de Cristo. E uma pergunta que nos ajuda a refletir é como agir se o meu coração
está insatisfeito? Como agir quando há em meu coração insatisfação com a igreja? É sobre isso que nós vamos conversar, porque é muito importante isso, porque a igreja é a união dos salvos, dos remidos, dos que tiveram um encontro com Jesus. Essa pergunta tem a ver com a igreja local, mas também com a igreja universal. Isto é, a igreja do Senhor em todo o mundo. Não podemos separar apenas no caso das igrejas locais, isso é parte da igreja, a grande igreja do Senhor em todo o mundo. E queremos então compartilhar um pouco sobre este assunto, conversar um pouco sobre este assunto. Ele é importante para nós, é importante também para conversarmos com aquelas pessoas que ainda não receberam Jesus como Senhor e Salvador e ainda não fazem parte da igreja do Senhor. E por conta desse relacionamento com a igreja, muitas pessoas, elas, em determinado momento, elas ficam desanimadas, né? Tem desejo de parar, de deixar de lado a caminhada de fé. E no sentido também de fortalecer a nossa fé, renovar a nossa fé, é que nós vamos ter esse tempinho de conversa. Mas antes vamos então estar ouvindo um cântico, uma canção evangélica que fala sobre isso. Muito gostosinha essa canção, muito boa, muito bonita, que toca o nosso coração. E a letra dela fala assim: em meio às lutas, o que eu vou fazer? Vou desanimar? Darei o meu melhor. Não deixarei a cruz, não deixarei a minha cruz. É uma canção de reiteração da nossa aliança com o Senhor e também de confirmação da nossa fé, da nossa caminhada com Jesus. É uma canção muito profunda. Você pode agora, você tem ela aí, você pode ter a letra também aí, você pode acompanhar esta canção. Em meio às lutas. Em meio às lutas, darei o meu melhor. Não deixarei a cruz, não deixarei a minha cruz. Não deixarei a minha cruz. Em meio às lutas, darei o meu melhor. Não deixarei a cruz. Não deixarei a minha cruz. Senhor Jesus, sim, o amor de Jesus é maior que toda dor, que todo problema, que toda insatisfação que eu possa ter. Senhor Jesus, quando o mundo enfrentar, vencerei por ti. Me coloca de pé. Se eu por medo perder minha fé, Senhor Jesus, faz tua paz em meus olhos brilhar. Amém. Muitas vezes nós queremos desanimar, o coração está angustiado, está contrariado e queremos desanimar.
mas nosso Deus é bom, como diz a irmã Andressa, Ele levanta o abatido. Às vezes ficamos contrariados e ficamos abatidos. E a tendência é parar, né? É nos isolar. Mas esse não é o plano de Deus para a nossa vida. Amém, queridos? Deus tem um plano melhor para as nossas vidas. É sobre isso que vamos conversar um pouquinho, sobre a igreja do Senhor, sobre a nossa relação com a igreja, como podemos lidar com aquelas questões que às vezes nos contrariam mesmo na nossa caminhada. Como agir quando há em meu coração insatisfação com a igreja. Eu separei algumas questões, não sei se vai dar para trazer todas elas aqui, mas vamos conversando e você tem toda a liberdade também para comentar aí no chat, quem sabe fazer pergunta, e vamos sob a direção do Espírito Santo estar refletindo um pouco sobre esta questão. Vamos estabelecer alguns pontos cardeais para essa conversa, para que essa conversa seja bem sucedida, que hoje há muita pressão contra o cristão. Porque o cristão estando contrariado, ele acaba afetando a igreja. Há muita pressão contra a igreja. Mas vamos estabelecer algumas premissas ou alguns nortes. O principal dele é que o plano de Deus é que nós não estejamos longe da igreja. Não, diz lá em Hebreus, nós não devemos abandonar a nossa congregação. E o escritor aos Hebreus diz assim, como é costume de alguns. Isso é importante. O texto de Hebreus fala assim, cheguemo-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos, inabalável, a confissão da nossa esperança, porque fiel é aquele que fez a promessa. Hebreus 10, 22 a 25. E diz assim, e consideremo-nos uns aos outros, para nos estimularmos em amor e as boas obras. Amém, queridos? Consideremo-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. E aí conclui essa parte aqui desse texto, verso 25. Não abandonando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia, o dia da volta de Cristo. Então a premissa básica é essa, nós já sabemos o que Deus quer para a nossa vida. Essa palavra também visa nos fortalecer, a nos lembrar, nos esclarecer como nós podemos ajudar outros que possam estar contrariados, entristecidos, afastados da convivência da igreja. Também essa palavra serve para a evangelização, para você, quem sabe, responder, aconselhar uma pessoa que tem resistência de aceitar Cristo e usam muito como argumento, às vezes, fazer parte da igreja. Eu separei aqui algumas questões que nos acompanham como pastores durante a nossa caminhada pastoral, né, Lígia? Questões assim. A primeira delas é essa: há em meu coração insatisfação com a igreja. É a chamada que eu fiz no começo. Então, assim, eu estou insatisfeito. E quando há uma insatisfação, de repente tudo é motivo para contrariedade. Você sabe como é que é, né? Eu estou insatisfeito com a igreja. E a gente tem que usar também da sabedoria, da lógica bíblica, da sabedoria que Deus nos dá, da direção do Espírito Santo para nos
confrontarmos com certas situações. Essa é uma delas. Eu estou insatisfeito com a minha igreja. Então, qual é a primeira coisa que nós precisamos fazer quando notamos em nós algo de insatisfação? Então, discernir. Isto é, eu preciso descobrir com toda a sinceridade a causa. Sim, a causa é importante. Mas por que eu estou insatisfeito? Por causa de isso, daquilo, de A e de B. Será que é por isso mesmo? Nós temos que ter, diante do nosso Deus, diante da igreja de Cristo, que é a noiva dele, o básico de sinceridade. Porque pode ser que a causa de insatisfação está, dentro de nós. Amém, queridos? Pode ser. Eu estou insatisfeito, mas assim, a causa está dentro do coração. Então, assim, se há em meu coração insatisfação com a igreja, com a convivência da igreja, eu preciso, diante de Deus, lá no meu secreto, se não quero falar com alguém, saber. Será que a causa não sou eu? O Espírito Santo fala no meu coração. Amém? Tem outra questão também muito... Essa primeira questão é genérica, mas a questão mais específica. Pastor, tem coisas na igreja que eu não concordo. Já ouviu isso? Nós já vivemos isso e se você convive como membro de igreja, você já viveu, já ouviu isso e já sentiu isso. Já passou por essa experiência. Até aqui, sem problema. Tem coisas na igreja que eu não concordo. E aí? Como é que a gente resolve? Que tem coisa na igreja que não concordo. Mas nós não precisamos concordar com tudo. O que eu tenho que fazer, eu tenho que verificar se essa minha concordância vale a pena. Porque tem coisas que não faz diferença. Olha, podíamos contar aqui histórias e histórias e relatar exemplos e exemplos de questões que surgem dentro da igreja que alguém diz, mas eu não concordo. Mas é uma coisa que não tem a menor relevância. Eu não concordo, pastor, que aquele jarro com aquela flor fica ali naquele lugar, lá na frente da igreja. Isso não é brincadeira, isso é fato. Eu não concordo que o sanduíche da igreja, o cachorro-quente, seja feito com aquela sanduíche, com aquela marca. Eu não gosto. Verdade, isso é fato. Mas aí, tem coisas que você não concorda, e que bom que nós não concordamos em tudo, porque na diferença nós vamos encontrar, a concordância, e vai surgir das diferenças, das saudáveis discordâncias, a criatividade. Até aí, tudo bem. Mas eu não concordo. Paulo fala, escrevendo aos 1 Coríntios, capítulo 9, verso 22 e 23, 1 Coríntios 9, 22 e 23. Paulo, a Bíblia responde tudo, amados. Ele fala assim, 1 Coríntios 9, 22 e 23. Fiz-me fraco para com os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. Ora, tudo faço por causa do Evangelho, para dele tornar-me co-participante. Em outras palavras, tem coisa que eu não concordo, mas elas não são tão relevantes assim. Não faz diferença, está me incomodando assim, aquela coisa, é algo tão importante, é uma quebra de princípio? Não é quebra de princípio. Às vezes uma maneira de ser. Não pode isso ser uma causa de dissensão. Então, temos que nos vigiar, para saber que, às vezes, por uma gota d'água, estamos aí querendo fazer uma tempestade. Isso é muito comum. Tem coisa na igreja que o pastor também não concorda, mas às vezes ele até releva, vai levando, não
não é relevante, não é importante, coisas que são superáveis, coisas que não são quebra de princípios. Não é verdade? Não podemos usar essas discordâncias com motivo para eu me afastar da igreja, com motivo para eu permitir que o diabo tire proveito dessa meu gosto, dessa minha discordância. Amém, queridos? No trabalho, você que trabalha, você que se relaciona com outros grupos, você sabe, você não concorda com muita coisa. Lá no trabalho eu não concordo com o meu colega de trabalho. Então é o seguinte, eu não vou mais no trabalho. É assim que a gente faz? Eu estou na universidade, eu não concordo com alguns colegas da minha classe, do meu curso, da universidade. Você vai cancelar o curso? Vai abandonar a sua caminhada acadêmica? E tem gente que não abandonar a caminhada com a noiva de Cristo porque não concorda com coisa que ele podia relevar. Amém? Terceira questão que eu trago para nossa reflexão, e aí aumenta um pouco o nível de complexidade, não é? Tem muita coisa errada na igreja. Eu vou mudar a palavra errada. Vou botar uma outra palavra aqui. Tem pecado na igreja. Aí fica mais sério um pouco, né, queridos? Tem pecado na igreja. E aí, como é que você faz? Aí eu vou abandonar a igreja. Aliás, a igreja é um hospital espiritual. Jesus disse que as pessoas boas, fisicamente, não precisam de médico. Dizendo o seguinte, que os enfermos, espiritualmente, eles precisam da igreja. Os que são perfeitos, espiritualmente, não precisam da igreja. Entende o que Jesus quis dizer? Mas tem pecado na igreja. Não, pastor, então a gente quer dizer que a gente vai agora, então, passar pano quente? Não. Não é isso que eu estou falando, não. Mas vamos entender a palavra de Deus. Se tem pecado, tem que ser consertado. Sim ou não? Tem coisa errada? Tem pecado? Vamos consertar. Tem que consertar para que as coisas se ajustem, porque a igreja é um organismo espiritual e se há pecado tolerado, tem que ser corrigido. A igreja vai ter problema. Um pecado na igreja tolerado é igual um membro doente. De alguma forma, ele vai afetar o corpo. Sim ou não? Sim, alguma forma vai afetar o corpo. Aí começa o grau de complexidade a que me referi. Mas assim, quando um membro do nosso corpo está doente, está ferido, está doente, o que a gente faz? Arranca? Não. O corpo todo tem um mecanismo de defesa, né, irmã Andressa? Para levar saúde e cura àquele membro enfermo. Vou dar um exemplo aqui, não é minha área da saúde, mas vou dar um exemplo aqui que acho que todo mundo sabe. Eu espetei meu dedinho no espinho. Aí aquela parte do dedinho ficou vermelha, né? Aquele vermelhidão já é uma reação do corpo. Mas aí começou um princípiozinho de inflamação ali. E o que acontece? A gente vê que aquela parte reage e incha, há uma concentração como uma guerrinha ali. Nosso corpo trabalha para debelar aquele mal que está naquele membro, não é assim? É assim que acontece. E às vezes tem um crente que não aceita assim. Não. E quer ganhar um mundo pecador para Cristo. Mas quando há um pecado dentro da igreja, o irmão errou, o mundo desabou. Ele não tem o mesmo amor com aquele que diz que tem, que é lá de fora. Temos que ter sabedoria espiritual e diligência. Muita diligência nesse ponto, não é?
O exemplo básico que a gente pode comentar é quando aqueles homens trouxeram aquela mulher que foi flagrada em adultério e eles trouxeram para Jesus. Não estavam nem preocupados com o pecado, eles queriam fazer uma armadilha para o Senhor Jesus. Na verdade, a questão nem era com o pecado, era com Jesus. E sei lá, a lei de Moisés manda que essa mulher seja apedrejada. E aí, Jesus, o que você vai falar? Você sabe essa passagem. Jesus ficou tranquilo, né? Insistiram a perguntar e Jesus estava ali, inclinou e começou a escrever na areia com o dedo. Mas aqueles homens insistiram. Então Jesus falou o seguinte: aquele que dentre vós que está sem pecado, seja o primeiro que se lhe atire uma pedra. Porque aqueles homens não queriam consertar o pecado. Eles estavam querendo usar o pecado daquela mulher contra Jesus. Ele não estava preocupado com a vida espiritual da mulher, da relação daquela mulher com Deus, mas de cumprir a lei. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever. Diz o texto que quando eles ouviram isto, foram saindo, né, eu diria que de fininho, como dizem, um, a começar pelos mais velhos, mais velho, mais anos de vida, certamente tinha mais pecado nas costas, mais culpa no cartório, como dizemos. Até os últimos, ficou só Jesus e a mulher ali em pé. Imagina a cena? Então Jesus, erguendo-se e vendo a mulher, e vendo a ninguém, senão a mulher, perguntou: mulher, onde estão aqueles que teus acusadores? Ninguém te condenou? A mulher falou assim: ninguém, Senhor. E o que Jesus disse para aquela mulher? Vai e não peques mais. Nem eu te condeno. Vai e não peques mais. A questão do pecado na igreja, onde está o homem? Veja as igrejas do Novo Testamento. Exemplo clássico, Corinto e principalmente Corinto. Todas as igrejas tinham um problema. Quando o Senhor fala a igreja no Apocalipse, então, se tem pecado na igreja, tem que deixar de pecar. Como a irmã Andressa está falando aqui, arrependimento, era o que eu ia falar. Arrependimento. Vai e não peque mais. Não pecar mais é dar meia volta, deixar aquela vida de pecado, é arrependimento. A igreja é para isso. Isso vai trazer vida saudável. Não é continuar pecando, nem repetindo o pecado. Isso é uma outra história. Mas tem pessoas que dizem: não, mas tem pecado na igreja, não, porque não sei o quê, e fulano fez aquilo, e tem aquele caso, tem outro caso. E começa até, de certa forma, a sair da sua seara e até entrar, às vezes, como já passamos por isso, entrar na seara pastoral. Pastor, às vezes estamos cuidando daquele irmão que caiu, estamos lá conversando, pastoreando, com seriedade, Bíblia na mão, né? Bíblia na mão, administrando, como é, apertando a ferida de um lado, botando o óleo do outro na ferida. O problema, às vezes, é problema de libertação e cura. Mas alguém já está querendo já criar dificuldade. Ah, mas eu estou triste com a igreja, eu estou insatisfeito com a igreja, aí a igreja... Não. A igreja não é lugar de pecado, mas é lugar onde os pecadores são redimidos. Eles são restaurados. Os feridos são sarados. Os caídos são levantados. Mas de verdade, a palavra, as frases-chave, o princípio-chave é: não peques mais. Abandone a vida de pecado. O que acontece, você sabe, é que em muitos casos, faz vista grossa. Aí é diferente. Aí é a síndrome
de Eli. Peguei sobre isso uma série de palavras no tempo passado. De repente volta essa palavra. A síndrome de Eli. Finge que não vê. Não. A igreja, ela é a noiva de Cristo. Ela é a boca de Cristo. Ela é o mover de Cristo neste mundo. E ela tem que ser uma agência de remissão, de salvação. Vai e não peques mais. Amém? Isso é muito importante. Porque às vezes a pessoa, tem pecado, mas é um lugar de enfermos. O hospital é lugar de enfermo, não é um lugar para a pessoa viver a vida toda enferma. A pessoa vai ao hospital, se vai ficar internada, ela vai com a perspectiva de sair o mais breve possível, ser curada o mais breve possível. Amém, queridos? Então, são coisas que acontecem ao longo da nossa caminhada e nós temos que, como membros da Igreja de Cristo, estarmos preparados, amadurecidos, pé sobre a rocha que é Cristo, para lidar com essas questões. Outra questão que acontece muito também é que, pastora Lígia, estou triste, não estou indo à igreja, eu vou sair da igreja porque o meu irmão errou comigo. Verdade, irmã Andressa, ninguém se esconde de Deus. Ele tudo vê, não se engane, mas busque libertação. Deus quer nos abençoar, Deus quer te abençoar. Amém. Pastora Lígia, pastor Ruimar, meu irmão errou comigo, eu estou muito chateado, estou muito triste. Pronto. Isso tem a ver com relacionamento. Relação do membro com o outro. Olha aqui minha mão, vários membros se relacionando com o outro. Ó. Nós estamos ligados um com o outro, não tem jeito. E estamos ligados e somos diferentes. Mas meu irmão errou, meu irmão... E como que você faz se seu irmão errou com você? O pastor errou comigo. O diácono... meu líder... assim na nossa caminhada de fé. E o que Jesus ensinou? Jesus deu as coordenadas para a gente direitinho. Se o seu irmão errou com você, vai e converse com ele. A palavra é assim, vai e repreende-o entre ti e ele só. Isto é, converse. Muito comum, pastor, fulano fez comigo. A pergunta-chave para o pastor fazer é essa. Já conversou com ele? Não. Não fez o que a Bíblia diz. Converse com ele só. Não faz comissão. Não faz panelinha para falar o problema. Né? Não pega o WhatsApp e fica resolvendo via WhatsApp. Não. Olá, irmão Luiz Fernando, Volta Redonda. Estamos juntos. Glória a Deus, querido irmão. Bem-vindo a este bate-papo de clínica pastoral. Mas ele errou comigo. Ele errou com você, seu irmão. Vai conversar com ele. Não vai brigar com ele, vai conversar. Repreender não quer dizer brigar, não é ir com um chicote na mão, não. Conversa. Vamos ver as motivações, vamos procurar um entendimento. Vai e repreende entre ti e ele só. É o que diz a palavra. Se ele te ouvir, chegar a um acordo, houve perdão, houve concordância, terás ganho o teu irmão. Você prefere ganhar ou perder o irmão? Você é membro do corpo de Cristo. Prefere ficar sem um membro ou com um membro? Olha, a Bíblia é sábia. Jesus estava ensinando isso. Há muitos problemas que enfraquecem a igreja por causa do relacionamento. Jesus já falou, mas se não te ouvir, aí sim, não te ouviu, leva ainda contigo um ou dois. A irmã Andressa citou Provérbios e me passou aqui. Eu não pude ler, passou depressa aqui. O Senhor corrige quem Ele ama, assim como o Pai corrige o Filho. Deus corrige a quem Ele ama, assim como o Pai corrige o Filho. Verdade? Né? Então, está aqui. A Lígia publicou aí.
vai e repreende, entre ti e ele só. Se te ouvir, gaste teu irmão. Mas se não ouvir, você leva contigo 1 ou 2, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra seja confirmada, tudo seja esclarecido. Não adianta ir lá pegar o irmão assim, botar veneno, agora vamos lá conversar com ele. Não, seja tranquilo, seja honesto, né? Nesse sentido de dizer, não, vai lá, vamos ouvir o que aconteceu. E conta na presença do irmão, conversa ali. Então, para que haja uma confirmação, vamos lançar luz sobre a questão. Se recusa ouvi-lo, diz-o à igreja. Então, ó, não chegamos à concordância, a situação está insuperável. Eu tenho que falar agora com o corpo, né? E se também recusar ouvir a igreja, considere-o como gentio e publicano. Quer dizer, se a pessoa está recalcitrantemente no seu erro, ele, na verdade, tem que se consertar com Deus. Ele não está agindo como membro do corpo de Cristo. Eu quero dizer para você, acrescentando aqui, porque é bíblico, não estou mudando a palavra de Jesus, recusou ouvi-lo, procure seus pastores. Né? Lilian Rose escreveu aqui, é o modo de Deus, né? O modo que ele orienta. Muitas vezes queremos fazer do nosso jeito e não dá certo. É essa história que a irmã Lilian acabou de escrever aqui. Aí depois que foi lá e criou mais problema e agitou mais, acirrou mais o problema, às vezes traz o pastor, às vezes não. A gente vê o sintoma no corpo e vai ver o que está. Tem lá membros que estão precisando de tratamento. Você entende isso? Então, recusou ouvi-lo? Você procure os seus pastores. Eu diria até, se você não tem dificuldade de conversar com a pessoa, que às vezes tem dificuldade de conversar, conversou uma vez, voltar para conversar, procure os seus pastores. Porque em muitos casos, os pastores também não vai tratar sozinho. Eu vou chamar outros líderes. Tem casos que o pastor chama os anciãos, bota lá 2 ou 3 para poder estar ali junto para ver a questão. Mas na maioria dos casos, nossa maneira de agir é conversar, é resolver. E tudo que se resolve ali fica ali no gabinete, não sai dali por nada. Pastor nunca saiu dali por nada. Se alguém diz que saiu, houve algum equívoco, algum ruído de comunicação, não sai dali, não. Coisas da vida, quando a coisa já está pública, o pastor nem precisa falar nada, todo mundo já sabe. Então, assim, você vai dizer à igreja, fala com os pastores. Os pastores, estou falando por mim, pela Lígia, né, e por não só pastor de outras igrejas, geralmente, a regra geral, que os pastores, estou falando normal, são bem treinados, são bem intencionados, querem um bem, não querem ver discórdia, não querem ver permanência de erro. Os pastores são bem treinados para orientar e chegar a um denominador comum. E aí, havendo uma superação, havendo perdão, havendo reconhecimento de erro, havendo reconciliação, o que acontece, amados? Qual o resultado? O resultado é que o relacionamento fica, de fato, sarado, fortificado, a igreja fica mais saudável. E o diabo não encontra brecha no corpo de Cristo. O diabo não encontra lugar no corpo de Cristo. O diabo não vai fazer festa por causa disso. Ele não tem lugar. Ele não. Olha, presta atenção, fala um negócio que veio no meu coração agora e é de Deus. O diabo não tem a ver com nada que acontece na igreja. Ele é um intrusão, nem nos atritos com o corpo de Cristo. É coisa dos filhos de Deus. E quem tem a ver com essas coisas é só Deus, que é o Pai. O diabo está fora. Ele não pode ter lugar no nosso relacionamento. Amém, queridos? Fica essas 4 hipóteses. Eu tinha
mais aqui, mas o tempo já passou. Desejo que Deus abençoe você esteja preparado para conviver com a igreja, seja abençoado na convivência com a igreja, esteja amadurecido, nós em amadurecimento para lidar com as nossas insatisfações, com as questões que acontecem na igreja, até que Jesus Cristo venha e torne a igreja perfeita e todos vamos viver para o resto da vida, da eternidade nos céus. Amém, queridos? Saudamos a irmã Vera Nácia, irmão Marcelo Franco, que está aí conosco. Deus abençoe vocês. Vamos então ouvir uma canção que fala também sobre isso, né? Às vezes o caminho é longo, né? Às vezes temos dificuldade, né? Às vezes o fardo está pesado, né? Mas Jesus vem nos restaurar e nos fazer caminhar de forma correta. Quero voltar a ser como antes. Vamos ouvir um pouquinho dessa canção e logo a seguir eu vou estar orando. Não saia antes da oração não, meu irmão. Estou vendo aqui, hein? Vamos estar ouvindo um pouquinho a canção, nós vamos orar juntos, em concordância, tá? Olha que letra bonita para o seu coração, separada com muito carinho, que caia como bálsamo no seu coração. Sei que o caminho ainda é longo, sei que ainda tenho muito a realizar. Às vezes o caminho está longo, temos muito a realizar. Mas não vejo graça. Às vezes nós achamos graça na nossa história, nossa vida cristã. Penso sair a esmo mundo afora e até em parar. Sei que a promessa para se cumprir. Sei que os teus olhos estão sobre mim. Amém. Deus está olhando para todos nós. Mas um fardo tão pesado se abater sobre mim, não sei o que acontecer com a minha fé. Vem me curar. A cura do Senhor que resolve essas questões. A intervenção do Espírito Santo. A restauração. Não tem razão nem sem razão. É a cura divina. Junta meus cacos. Como o vaso quebrado. Olha só que clamor. Faça esse clamor. Espírito de Deus, toca-me agora, com essa pena de fogo e enche-me de visão. Toca os meus ossos com tua virtude e aleluia. Essa frieza do meu coração e faça acreditar de novo que há uma saída escondida no exercício da minha frente. Quero voltar a ser como antes. Oliveira verdejante, na casa do meu Deus, na igreja do Senhor, aleluia, aleluia, voltar a ser como antes, como oliveira verdejante, na casa do meu Deus. Olá, Fernanda, William, família, Deus abençoe vocês, queridos. Vamos orar, queridos? Vamos orar todos agora? Aí, vamos fazer uma corrente de oração aqui? Vamos, Ruth Mendes, todos que estão conosco, vamos orar. Oh, Deus amado, obrigado, porque a Tua palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Obrigado, Pai, por esta conversa, por este bate-papo, por esta reflexão. Que o Teu Espírito Santo possa estar reparando as arestas. Ó Deus, trazendo vida saudável para cada membro e vida saudável para o corpo. Que a igreja do Senhor continue, ó Deus, com a cabeça erguida, debaixo da unção poderosa do Senhor, como a noiva maravilhosa de Jesus, na expectativa da vinda dele para a grande bodas, a grande ceia, em nome de Jesus. Que a bênção do Senhor esteja sobre cada pessoa, sobre cada casa, sobre cada família, e que o Espírito Senhor vá reparando eventuais brechas, curando eventuais feridas,
revitalizando o amor pela igreja, a união entre o teu povo, a união entre nós. Dá-nos, Pai, dias muito abençoados. Nós oramos no nome poderoso de Jesus. Amém. Amém, queridos. Foi muito bom estarmos juntos nessa conversa. Um grande abraço. Abraço duplo, meu e da Lígia, para você que esteve conosco, para toda a sua casa, que tenha dias maravilhosos. E olha, julho está chegando, vá agradecendo ao Senhor o mês de junho e já vá consagrando ao Senhor julho. Julho vai ser o mês da bênção poderosa, das conquistas as conquistas maiores das que obtivemos até aqui com o nosso Senhor. Fiquem todos na santa paz do Senhor. Até o nosso próximo encontro. Se Deus assim permitir, será no próximo domingo pela manhã. Estaremos domingo pela manhã no grande culto de celebração ao nosso grande Deus. Fiquem todos na paz.